Olá, bem-vindo de volta à Reforça E Educação. Eu imagino que você já deve ter feito a prova de ontem para recenseador do IBGE. Eu sei que a matemática pegou muita gente de surpresa, realmente foi mais desafiadora, o nível foi bem diferente dos níveis das provas anteriores, foi um nível acima, foi um nível difícil. Eu imagino que pode ser sim que vai cortar muita gente, mas como todo mundo achou difícil, também tem a chance de muita gente ter ido mal. Então, calma, não se desespera que ainda tem chance. Então, o que você achou da prova? Você conseguiu resolver as questões? Diz para mim aqui nos comentários. Agora a gente vai resolver as questões e eu vou te mostrar como que essas questões podem ser feitas e como você conseguiria acertá-las na prova, tá bem? Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui pela questão 11, que é a primeira questão de matemática da prova. Lembrando que essa prova foram de dois tipos, né? A prova tipo 1, que é a branca, e a tipo 2, que é a verde. Eu vou resolver aqui a prova tipo 1, mas a verde também são os mesmos, as mesmas questões. O que muda é a ordem das questões, tá bem? Então, você olha aqui pelo enunciado e você vai localizar a questão na sua prova, tá? Então, vamos resolver aqui a prova para recenseador do tipo 1, branca. Vamos aqui para a questão 11. Na questão 11, ele diz o seguinte: considere a igualdade 2/5 mais 3/8 igual a x sobre 200. A soma dos algarismos do número x é... Bom, aqui a gente tem que fazer duas coisas. Primeiro, encontrar o número x e depois fazer a soma dos algarismos desse número, certo? Então, vamos fazer a primeira coisa. Aqui a gente tem aqui, ó, a soma entre duas frações, que é 2/5 e 3/8, e eu tenho uma igualdade. Ele diz que essa soma é igual a x sobre 200. Então, a gente primeiro vai resolver essa soma aqui. Quando eu tenho a soma entre duas frações, tem uma forma de você resolver. A primeira forma é você multiplicar esses dois números aqui, ó. Você multiplica o 8 vezes o 5, 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40, então você coloca embaixo aqui da fração. E aí, depois, para encontrar os valores de cima, você faz o cruzamento aqui, ó. Você multiplica 5 vezes 3, que é 15, mantém a soma, ó. Então, você continua aqui a soma e faz esse outro cruzamento, ó. 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Pronto. Assim, você consegue fazer a soma entre duas frações. E mantém a igualdade de x sobre 200, certo? Então, sempre que você for fazer a soma entre duas frações, você faz isso. Você multiplica aqui os valores de baixo e coloca o resultado no denominador. 5 vezes 8, 40. E em cima, a soma de cima, você faz o cruzamento. 5 vezes 3, 15, mais 5 vezes 8, 16. E aí você faz essa soma. Então, vamos fazer a soma de 15 mais 16. 5 mais 6, 11. Deixa 1 e vai 1. Aí aqui temos 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, eu tenho que a soma de 15 mais 16 é 31. Então, essa soma de cima aqui, ó, é 31. E aí eu repito de baixo, repito 40. E isso vai ser igual a x sobre 200. E aí, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que isolar o x, que é o que a gente quer encontrar. Para isolar o x, basta que eu passe esse 200 para o outro lado. Como é que ele vai passar? Bom, primeiro eu vou repetir aqui, ó, 30 sobre 40. E esse 200, você pode ver que ele está dividindo desse lado de cá. Então, ele passa para o outro lado multiplicando, sempre com a operação contrária. Então, ele vai passar multiplicando. Isso aqui vai ser igual a x. Aqui, a gente pode fazer duas coisas para simplificar essa equação aqui, ó. A gente primeiro corta o 0 com o 0 e depois divide o 20 com o 4. 20 dividido por 4 é 5, certo? Ó, 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20, certo? Então, aqui, ó, eu tenho 31, e agora o 31, ele vai estar multiplicado por 20 dividido por 4. 20 dividido por 4 é 5, como a gente já encontrou. E isso vai ser igual a x. E agora, para encontrar o valor de x, basta que eu multiplique o 31 por 5. Vamos multiplicar aqui, ó, 31 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15.
Pronto, eu tenho que x é igual a 155. 155 é igual a x. Então, o número x que a gente quis encontrar é 155, certo? Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer a soma dos algarismos desse número x. Então, eu vou somar. O x tem algarismo 1, 5 e 5. Então, eu somo 1 mais 5 mais 5. E aí, eu vou ter o quê? 1 mais 5, 6. Mais 5, 11. Pronto, a soma dos algarismos do número x é 11, que equivale aqui, ó, à letra E. Então, a letra E é a resposta da questão, tá bem? Então, vamos para a próxima. Bom, vamos aqui para a questão 12, né, que é a segunda questão de matemática, que ela é de porcentagem e diz o seguinte: um artigo que custava R$450 foi comprado por 378. O desconto dado nessa compra foi de... Bom, vamos ver. Aqui a primeira coisa que eu sei é o valor total da compra. O valor total do artigo, ele é 450. Mas ele foi comprado, ó, vou botar aqui o comprado. Ele foi comprado por 378. Então, teve um desconto entre esse valor e esse. Então, entre esse valor e esse, eu tive um decréscimo de um valor, menos o desconto aqui, ó. Certo? Esse valor menos o desconto deu esse. Então, para que eu encontre o desconto, basta que eu subtraia 450, que é o valor total, menos o 378, que é o valor com o qual eu comprei esse item. E aí, vamos fazer isso. E isso vai ser igual ao desconto. Certo? Então, vamos lá. O 0 não dá para subtrair pelo 8, então eu peço emprestado. Fica 10. 10 menos 8, 2. E aqui, onde era 5, como eu tirei 1, fica 4. 4 é menor que 7, então eu preciso pedir emprestado. E aqui eu fico com 14. 14 menos 7, 7. Aqui, ó, onde era 4, fica 3. 3 menos 3, 0. Então, o meu desconto foi de R$ 72. Então, o valor do desconto é 72. Mas não é isso que ele quer, né? Ele quer esse valor desse desconto em porcentagem. Então, vamos ver. Em porcentagem, eu sei que o valor total do artigo, que é 450, então vamos ver. Em porcentagem, eu sei que o valor total do artigo é 450 e ele equivale ao valor total do produto, né? Que é 100%. O desconto, ele é R$ 72. Então, ele vai equivaler a uma dada porcentagem X. E aí, aqui, ó, basta que você faça essa regrinha de 3. Você multiplica aqui e multiplica aqui, certo? Então, vamos fazer essa multiplicação cruzada. 72 vezes 100% vai ser igual a 450 vezes o x. Como o x ele já vai sair em porcentagem, eu deixo ele apenas assim. Não preciso botar a porcentagem não, porque ele quer o resultado em porcentagem. E aí, então, vamos lá. Para fazer essa resolução, agora eu tenho que isolar o x. Então, eu vou passar o 450 para o outro lado, dividindo. Eu tenho 72. Como ele multiplicou por 100, basta que eu repita esses dois zeros do 100 e eu deixo aqui o porcento. Isso aqui vai ser dividindo por esse 450, que ele estava multiplicando aqui e ele passa dividindo. E aí eu corto esse zero com esse zero e eu digo que essa divisão é igual a x. Então, vamos fazer aqui a divisão de 720 dividido por 45. De cara, eu já sei que o primeiro número é 1, porque 1 vezes 45 é 45. 2 vezes 45 daria 90, que é maior que 72. Ó, a gente junta aqui esses dois valores. Daria maior, então não pode ser. E também a gente sabe de cara que é 1, porque na alternativa só tem 1 aqui, ó. O primeiro número é 1. Então, pronto, já daria para matar que o primeiro é 1. 1 vezes 45 é 45. E aí eu subtraio. O 2 é menor que 5, então eu peço emprestado. E aqui fica 12. 12 menos 5, 7. E aqui, ó, onde era 7 fica 6, ó. 6 menos 4, 2. E aí eu vejo qual o número que multiplicado por 45 que dá 270, que é o que sobrou aqui.
O número que multiplicado por 45, que dá 270, é o 6. Quer ver, ó? 6 vezes 5, 30. Deixa o 0 e vai o 3. 6 vezes 4, 24. Mais 3, 27. Então, aqui a resposta é 6 aqui, ó. Porque 6 vezes 45 é 270. E aí, o resto da divisão seria 0. Então, eu tenho aqui, ó, que o x, que é a divisão entre 720 por 45, é igual a 16, que a gente encontrou aqui. Igual a 16 o quê? Por cento. A gente manteve a porcentagem. Então, simples regrinha de 3. Então, o x é igual a letra D aqui, ó, 16%. O desconto foi 16%. Então, o passo a passo é simples. Você encontrou o valor total comprado, ele te deu o valor total que você pagou. Para saber o desconto, basta que você subtrai o valor total do valor que você pagou. E aí você encontra o valor que foi descontado. Desse valor descontado, você faz a regrinha de 3 para encontrar a porcentagem. Se o valor total é 100%, o valor de desconto 72 é X%, que é o que você encontra aqui pela regrinha de 3. Pronto, resolvemos essa questão, tá bem? Então, você teve dúvida, você conseguiu fazer essa questão? Diz aqui para mim nos comentários que eu estou curiosa para saber, tá? Vamos continuar para a próxima questão. Bom, vamos para a próxima questão, né? Essa questão é uma questão bem interessante, que ele envolve perímetro e área de um retângulo, né? Então, você precisa saber o conceito de perímetro e o conceito de área. Aqui eu já vou botar aqui, ó, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele é a soma de todos os lados da figura, tá? E a área é a região interna da figura. Que ela pode ser calculada, ela varia, a fórmula da área varia de acordo com o tipo de figura. Para um retângulo, a área é lado vezes lado, certo? Na questão ele vai pedir um retângulo, ó. Ele diz na questão o seguinte: a altura de um retângulo é o dobro de sua base e seu perímetro mede 84 centímetros. A área desse retângulo em centímetros quadrados é... Então, vamos aqui separar o conceito aqui, que a gente já viu, e vamos ver. Primeiro ele me diz, eu vou desenhar aqui um retângulo, e ele me diz aqui que eu tenho a base, que eu vou chamar de B, e eu tenho a altura que a gente comumente chama de H. Ele me diz que essa altura, H, vou até botar aqui a altura. Ele diz que essa altura H é o dobro da base, ó. A altura de um retângulo é o dobro da base. Se é o dobro, é 2 vezes a base. Então, nós temos a base V e a altura B, e a altura vai ser 2B, que é 2 vezes a base. Então, eu já tenho esses dados. E aí, ele me dá uma relação com o perímetro. Ele diz que o perímetro P é igual a 84 centímetros. Como que eu posso usar essa informação? Eu posso usar essa informação para encontrar o valor de B. Aqui, ó, o perímetro do retângulo vai ser o quê? A soma de todos os lados. Então, a base aqui, ó, vai ser B, e aqui em cima também é B. A altura aqui é H, e aqui desse outro lado também é H, certo? Então, aqui é B, e aqui é 2B. E aí, a soma de todos os lados vai ser o quê? 2B, mais B, mais 2B, mais B. É assim que a gente calcula o perímetro do retângulo. E aí aqui, ó, a gente vê quantos B's tem. Eu tenho 2, mais 1, mais 2, mais 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Então, isso aqui vai ser 6B, certo? Então, eu sei que o perímetro, que é igual a 84, vai ser igual a 6B. E aí, para encontrar o B, basta que eu isole ele, né? A gente já aprendeu. Para isolar ele, eu tenho que jogar o 6 para o outro lado.
Então, eu tenho aqui o B igual a 84, e o 6, que estava multiplicando aqui pelo B, ele vai para o outro lado dividindo. E aí vou encontrar a base. 84 dividido por 6 vai ser o quê? Vai ser 1, que 1 vezes 6 é 6, e aqui vai sobrar o 2. 2 não dá para dividir por 6, então eu desço 4. E aqui eu fico com 24. O número multiplicado por 6, que dá 24, é o 4. Pronto. Então, eu encontrei que 84 dividido por 6 é igual a 14. Certo? Então, a base aqui é 14. E o que isso é importante para mim? Que agora eu vou encontrar a área, né? A área, eu sei que é a base vezes a altura. A minha base, que é B, eu já encontrei, que é 14. E a altura, que é 2B, vai ser 2 vezes 14. Então, vai ser 2 vezes 14. E aí, eu faço essa multiplicação aqui. Vamos fazer. A área vai ser igual a 2 vezes 14, vamos ver. 14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu vou ter que, 28 vezes 14 agora. Então, vamos lá, vamos fazer. 28 vezes 14. 4 vezes 8, 32. Deixo 2 e vai 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 11. E aqui eu faço 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. E aí eu somo aqui. Certo? Vou apagar isso aqui só para não atrapalhar. Vamos lá, fazer essa somazinha aqui. 2 eu desço. 1 mais 8 é 9. 1 mais 2, 3. Pronto, eu tenho que a área é 392 centímetros quadrados, que equivale aqui, a letra B da questão, certo? Isso aqui foi simples também, mas só você saber os conceitos. É uma questão que é difícil, por quê? Porque são dois conceitos que você precisa ter em mente. Além desses dois conceitos, você também tem que aplicar uma funçãozinha de primeiro grau para encontrar o B, né? Encontrar a incógnita. Então, ela é uma questão bem elaborada, você precisa saber como organizar esses dados e resolver. Mas mostrei aí e vamos para a próxima. Vamos aqui para a questão 14. Questão 14 diz o seguinte: considere o comprimento de uma milha igual a 1.610 metros. Um avião está voando com velocidade de 500 milhas por hora. Essa velocidade em quilômetros por minuto é aproximadamente igual a... Bom, a primeira coisa que eu sei, que ele me disse, é que uma milha é igual a 1.610 metros. Dito isso, eu sei que esse avião, ele está voando aqui, uma velocidade de 500 milhas por hora. Então, eu vou fazer duas conversões. Eu tenho que converter de milhas para quilômetros e de horas para minutos. O que é que eu faço? Primeiro, vamos converter de milhas para quilômetros. Eu sei a conversão para metro, né? Então, vamos fazer primeiro essa conversão, tá? Então, 500 milhas vai ser x metros. Por que eu vou fazer isso? Porque você já sabe a conversão de metro para quilômetro. Então, vai ser mais simples fazer depois. Vamos primeiro fazer essa multiplicação, Você multiplica o 500 por 1.610. O que você faz? Você pode manter esses 3 zeros no final, 1, 2, 3. Sempre que tem zero no final, você mantém. E multiplica só os outros números, que é 161 vezes 5. Vamos fazer essa multiplicação. 161 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 6, 30. Deixa o 0 e vai o 3. 5 vezes 1, 5. Mais 3, 8. Então, aqui vai ser 805. Então, o x vai ser 805 mil metros. E agora vai ficar fácil para transformar em quilômetro. Por quê? Quando eu passo de metro para quilômetro, basta que eu divida o valor por 1.000. Dividindo por 1.000, basta que eu corte esses 3 zeros com esses 3 zeros do 1.000. Então, o x vai ser igual a 805 quilômetros, porque eu cortei esses 3 zeros aqui quando eu passei de metro para quilômetro. Pronto, então isso aqui eu tenho agora que é 805
quilômetros por hora. Só que ele quer transformar essa hora para minuto. Então, o que é que eu faço? Eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, eu troco. Então, aqui, ó, 805 quilômetros. E aqui embaixo vai ficar, em vez de ficar hora, vai ficar 60 minutos. Certo? Então, eu faço essa divisão de 805 dividido por 60. Vamos fazer aqui a divisão, ó. 805 dividido por 60. Primeiro, eu pego e junto aqui, ó, 80. 80 dividido por 60 vai dar 1. 1 vezes 60, 60. E aí eu tenho aqui 0, 8 menos 6, 2. 2, 20 aqui, ó, fica menor que 60, então eu desço 5. Descendo 5, eu vejo qual número multiplicado por 60 que vai dar 205. Vamos chutar aqui, ó. 60 vezes 2 é 120. Então, tem que ser um número maior. Vamos ver 60 vezes 3. 60 vezes 3 é 180. Ok, tá chegando lá. E agora a gente pode ver 60 vezes 4. 60 vezes 4 vai dar 240. Vai dar um número maior. Então, não pode ser. Então, tem que ser esse aqui, ó, porque tem que ser um número menor. Então, tem que ser 3. 60 vezes 3, 180. Aqui, eu tenho 5, 2, sobraria 25. Então, eu ficaria com 25 dividido por 60. Só que aqui, ó, eu já tenho o 13. E aqui nas alternativas, a gente pode ver que só tem uma alternativa com 13, que é a letra C. Então, a gente já marcaria, não precisa continuar a cálculo. Mas se você quiser continuar, você sabe que aqui, ó, você tem que incluir um zero aqui, ó, porque estava 25. Então, você inclui o zero e inclui a vírgula. E agora você vai ter 250 dividido por 60. E aí, corta, corta. O número que multiplicado por 6, que vai dar próximo de 25, é o 4. Que aí vai dar aqui, ó, 24. Então, aqui, ó, teria que ser o 4. 4 vezes 60, 240. E aqui sobraria 10, certo? Então, eu encontro o valor aqui, ó. 805 dividido por 60 é aproximadamente 13,4. 13,4 quê? Quilômetros por minuto. Certo? Essa é a resolução dessa questão. Essa sim é uma questão muito trabalhosa e você precisa realmente saber fazer a conversão. Ela pode ser considerada uma questão difícil para esse nível fundamental, né? Mas se você estudou bem como fazer conversão, você conseguiria fazer essa questão de forma razoável, né? Dá trabalho, com certeza dá trabalho, envolve muita coisa, mas é uma questão que dá para ser feita se você souber os conceitos de conversão, tá? Então vamos para a próxima. Vamos lá, essa aqui com certeza surpreendeu muita gente que achava que função do primeiro grau não ia cair, que era um assunto muito difícil, que era um assunto muito além do nível fundamental, mas você tem que atentar a uma coisa, tá no edital, pode cair. Então, é por isso que é importante você estudar o edital. Mesmo que você pense, não vai cair, é muito difícil, pode cair. Se tá no edital, pode cair, tá bem? Então, vamos ver aqui como que é essa questão. Essa questão diz o seguinte: em uma função do primeiro grau, y é igual a f de x. Sabe-se que f de 0 é igual a 4 e f de menos 1 é igual a menos 3. O valor de f de 1 é... Primeira coisa que a gente faz, isso aqui é uma função do primeiro grau. Função do primeiro grau, ele segue uma formazinha, né? Essa forma é ax mais b. Pronto, essa é a forma da função do primeiro grau. E aí, nós vamos ter que ir manipulando para encontrar o valor de A e o valor de B. Para que eu encontrando esses termos, eu posso encontrar a função para qualquer que seja o valor de x, certo? Eu posso aqui, ó, depois substituir o A e o B, eu posso falar um valor qualquer de x que eu vou conseguir encontrar a função, tá? Então, vamos lá. Com os dados que ele me fala, a gente começa com o f de 0. O f de 0, ele me diz que é igual a 4.
Então, vamos lá. O x é zero. Então, aqui o ax vai ser o a vezes o zero, mais o b que eu quero encontrar. Aqui, ó, a vezes zero vai dar o próprio zero, então eu posso cancelar. E aqui vai ficar o quê? 4 igual a b. Pronto, simples, né? Vou apagar isso aqui para você não entender errado. Então, eu tenho aqui logo que o b é igual a 4. Já encontro um dos termos. E agora eu vou encontrar o outro termo. Para encontrar o outro termo, ele me deu essa outra equação aqui, ó. Eu tenho f de menos 1 é igual a menos 3. E aí, o que eu faço? Eu repito o a e o x, onde era x, eu troco por menos 1. Porque aqui, ó, você tem que lembrar da forma f de x. Então, o x, ele substituiu por menos 1. Então, se ele substituiu aqui, eu também substituo aqui no x. Pronto, multiplico por menos 1. Isso aqui vai ser mais o b. O b a gente já encontrou que é 4. Mais 4. Então, aqui, ó, eu vou ter que fazer um joguinho de sinal depois, tá? Aqui vai ser menos 1 vezes a, menos a, mais 4. E aí, eu tenho aqui, ó, menos 3. O 4, que ele estava desse lado, eu passo pelo outro lado com função contrária. Ele estava somando, ele vai subtraindo. E eu deixo o a sozinho aqui desse lado. Isso aqui vai ser menos a. E aqui eu vou ter, então, ó, fazendo menos 3 menos 4, sempre que eu tenho dois termos com o mesmo sinal, eu somo os termos e mantenho o sinal. Eu tenho menos 3 e menos 4. Então, eu mantenho o sinal e somo os termos. 3 mais 4, 7. E isso vai ser igual a menos a. Aqui, ó, eu tenho dois sinais negativos. Para tirar o sinal negativo, basta que eu multiplique tudo isso aqui por menos 1. Ou basta que eu simplesmente troque o sinal, porque os dois termos têm o mesmo sinal. Então, aqui, ó, eu tenho que o 7 é igual ao a. Então, eu sei que o a é igual a 7, tá? Isso é um joguinho que você tem que fazer. Então, eu já encontrei o a e o b. Agora ficou fácil. Agora dá para eu calcular o f de 1. Ó, o f de 1 vai ser igual ao a, que é 7, vezes quem? Vezes o x. E o x é quem? 1, né? Que é f de 1. E eu somo aqui com o 4, que é o b, certo? Então, mantive a forma ax mais b. Então, o f de 1 é igual a 7 mais 4. F de 1 é igual a 11. 7 mais 4, 11. Pronto, encontrei o resultado. Resultado letra E. Tá bem? Vamos para a próxima. Essa próxima questão é uma questão bem conceitual mesmo. E ela diz o seguinte: a figura a seguir mostra o gráfico da função y igual a ax mais b. E ele dá essa função. E ele quer. É correto afirmar que, nesse caso, você tem que saber o estudo do gráfico da função. Eu tenho duas coisas importantes para fazer nesse estudo de gráfico. Eu tenho um gráfico que ele pode ser crescente assim, ó. Quando ele é crescente, eu sei que o meu A, ele é maior que zero. E eu tenho o gráfico que ele pode ser decrescente, que é dessa forma aqui, ó. Que é quando o A, ele é menor que o zero. Por que isso? Como que eu sei isso? Quanto mais o x ele está aumentando nesse primeiro gráfico, mais o y aumenta. Então, ele é um gráfico crescente. Quanto mais o x cresce, o y também cresce. Aqui é o contrário, ó. Aqui, quanto mais o x está diminuindo para o outro lado, mais o y está aumentando para cima, certo? E o contrário também é válido. Quanto mais o x está aumentando, mais o y, ó, ele vai diminuindo aqui para baixo. Então, quando eu tenho essa divergência, eu tenho um gráfico decrescente. É bem conceitual mesmo. Essa aqui foi uma questão que eu achei bem sacanagem eles cobrarem, porque é uma questão muito conceitual e para nível fundamental eu acredito que é bem complicado da pessoa lembrar. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa comparaçãozinha aqui de gráfico. Eu tenho um gráfico crescente, sempre o gráfico é crescente. Quando a curva é assim, ó, tem que o A é maior que zero. E quando o gráfico é decrescente, quando a curva é assim, curva não, reta, tá? Perdão. Quando a reta é assim, o A é menor que zero.
Pronto, já sei que na minha alternativa o A tem que ser menor que zero. Olhando no gabarito, pode ser então a letra C e a letra D. Como eu sei agora o valor de B? O B eu tenho aqui, ó, basta que eu substitua o x por zero e veja o valor aqui do y. Quando eu substituo por zero, eu tenho aqui, ó, só o valor de B. Se o B ele é maior que zero, se nessa curva aqui, ó, essa reta cruzar o x em um valor positivo. Se a curva aqui cruzar para esse lado, o B é maior que zero. Nesse caso, o B é maior que zero. Mas, se eu tivesse esse mesmo gráfico, vou traçar esse mesmo gráfico, mas esse gráfico fosse... Peraí, deixa eu desenhar melhor. Se esse gráfico fosse aqui, ó, tá vendo que o B, ele tá sendo negativo, ó, tá sendo para esse lado aqui. Então, aqui o B seria menor que zero. Aqui também é bem conceitual mesmo. Se o gráfico cruzar, se essa reta aqui, ó, estiver cruzando o x desse lado aqui do gráfico, o B é maior que zero. Se ele estiver cruzando desse outro lado aqui, o B é menor que zero, certo? Essa é a regrinha. Nesse caso, como ele cruzou desse lado de cá, o B é maior que zero. Então, eu tenho aqui, ó, letra C. Esse é o resultado, tá bem? Mas foi sacanagem mesmo a FGV cobrar essa questão. Vamos para a próxima, tá? Bom, vamos lá aqui para essa questão. Essa questão realmente é uma questão difícil. Essa sim é uma questão que não era para estar em uma prova de nível fundamental, mas decidiram botar. Então vamos lá. As medidas em graus dos três ângulos internos de um triângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, respectivamente. O maior ângulo desse triângulo mede em graus. Essa é difícil, hein? Vamos pensar aqui. Eu tenho um triângulo e eu tenho 3 lados e 3 ângulos, né? Que é um triângulo, sempre 3. Então, vamos lá. Ó, mas eu tô desenhando feio demais. Vamos aqui. Pronto. Eu tenho esses 3 ângulos aqui. Ele diz que eles são proporcionais a 3, a 4 e a 5. Então, eu vou botar 3x, 4x e 5x. Porque ele me diz que esses ângulos são diretamente proporcionais a esses valores. Então, vamos deixar assim. O que eu posso usar aqui? Eu tenho esses ângulos internos e eu tenho também a soma deles. A soma deles tem que dar 180 graus, porque um triângulo tem obrigatoriamente a soma dos ângulos internos igual a 180. E aí eu somo aqui também, ó. Eu tenho 3x mais 4x mais 5x igual a 180. E aí o que eu posso fazer? Encontro o x. Vou somar. 3 mais 4, 7, mais 5. Quanto é, gente? Estou pegando aqui. 3 mais 4, 7. 7 mais 5 é 12. 12x igual a 180. E aí, o x, eu faço aqui, ó, 180 dividido por 12, para encontrar o valor de x. Então, vamos lá. 180 dividido por 12 vai ser 1. Então, eu tenho 12 menos 18 menos 12, sobram 6 aqui. E aqui eu desço 0. O número que multiplicado por 12, que vai dar 60, é 5. Ó, 12 vezes 5, eu tenho que 5 vezes 2, 10, deixo o 0 e vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, aqui vai dar 60. Então, eu sei que o x, que é 180 sobre 12, vai dar 15 graus. E aí, pronto, eu já encontrei o valor de x. Eu fiz isso porque eles são diretamente proporcionais, então eu posso tratar dessa forma. E aí, eu vejo aqui, ó, qual vai ser o maior desses ângulos? Vai ser o que tiver multiplicando o maior valor por x, que vai ser esse aqui, ó, 5x. Então, basta que eu multiplique agora o 15 por 5, que eu encontro
quanto é esse ângulo aqui, que é o maior ângulo. E aí eu vejo 5 vezes 5, 25. Deixo 5 e vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Então, o maior desses ângulos é 75, certo? Que é esse ângulo aqui de 5x, tá? Essa questão realmente foi uma questão difícil, questão que exigia muito conhecimento e realmente é uma questão inadequada para uma prova desse nível. Mas é aceitável, tá dentro do conteúdo, certo? Tá no conteúdo de geometria, que é pedido na prova, então, e de grandeza diretamente proporcional também. Então, não tem o que fazer, era ter isso em mente e conseguir fazer a questão. Mas não se preocupe e vamos para a próxima. Vamos lá, essa questão é uma questão divertida, é uma questão bem trabalhosa também, e eu resolvi ela da seguinte forma. Eu gosto muito de agrupar números em quantidades que seja fácil de eu usar. Então, a primeira coisa que eu agrupo aqui embaixo é o 4 e o 6. 4 mais 6, 10. E aí eu agrupo também o 4 e o 8. 2 mais 8, 10. O 2 e o 8, perdão. 2 mais 8, 10. E aí, aqui eu deixo o 10 mesmo e eu agrupo o 12 e o 14, que fica 12 mais 14, 26. Porque qual é a minha ideia? Eu vou somar tudo aqui de baixo e depois eu vou ver pelo resultado o que dá para eu ir cortando, o que dá para eu ir reduzindo. E aí vamos lá. Eu não vou repetir todo esse número aqui, tá? Eu vou só repetir o de baixo. Aqui, eu posso somar 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 26, 56, tá? Aqui a gente vai somando esses valores, 10 mais 10, 20. 20 mais 10, mais 10. Mais 26, tá? Aqui é 30, mais 26 é 56, tá? Eu sei que embaixo eu tenho 56, é um número par, então eu posso cortar aqui, pelo 2, certo? E embaixo aqui tudo, eu posso trocar isso tudo por 56. E qual é o próximo passo? É ir cortando, é você ir simplificando a equação. Então, você divide aqui, os dois termos por 2. Eu divido 2 e o 56 por 2. E aí eu posso cortar. 56 dividido por 2, se a gente for ver aqui, eu tenho aqui, o 2, porque 2 vezes 2 é 4. E aqui, vai ser 8. 8 vezes 2, 16. Certo? Então, 56 dividido por 2, 28. E agora eu tenho 28. Aqui esse 28, ele pode ser separado em duas coisas. Em 4 vezes 7, porque 4 vezes 7 é 28. Isso aí é uma técnica que realmente você tem que saber um pouco de tabuada para você conseguir fazer mais fácil essas questões. E aqui, 28, eu separei ele. 28 é a mesma coisa de 4 vezes 7, por isso que eu separei dessa forma. E aqui, eu tenho 4 em cima, então eu corto o 4 de cima com o 4 de baixo. E aí fica o 7. Nesse 7 dá para dividir 14 por 7. 14 dividido por 7 vai ficar o 2 aqui em cima, tá? Porque 14 dividido por 7, é igual a 2. E aí pronto. Assim foi a forma mais simplificada dessa equação, porque aqui embaixo eu vou ficar com 1. Então, não vou ter mais nada embaixo para dividir, porque eu consegui cortar todos os valores. E aí, em cima, basta que eu multiplique os valores que sobraram, que é 6 vezes 8 vezes 10 vezes 12 vezes 2. Mais uma vez, eu gosto de juntar. Eu faço primeiro a multiplicação de 6 vezes 2, que eu acho fácil, que é 12, né? Então, aqui, 6 vezes 2 é 12. E aí eu multiplico por 8 vezes 10, 80. E aí eu multiplico por 12 aqui. Pronto. Fazendo isso, agora a gente vai encontrar o resultado. Vamos multiplicar. 12 vezes 12, eu também sei que é 144. Mas se você não souber, faça aqui. 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2.
1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Isso é 144. E aí vai ficar 144, ó. Eu vou multiplicar esse por esse, 144. E aí agora eu vou ter que multiplicar por quanto? Pelo 80 que sobrou. E aí então eu fico 144 vezes 80. Vamos dividir ele aqui. Multiplicar ele aqui. Vou apagar um pouco isso aqui. Não, vou apagar não, né? Porque caso você vá estudar isso aqui depois, deixa assim. Eu vou botar ele aqui espremido, então, tá? 144 vezes 80. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 8 vezes 4, 32. Deixo o 2 e vai o 3. 8 vezes 4, 32. 32 mais 3, 35. Deixo o 5, vai o 3. 8 vezes 1, 8. Mais 3. Quanto é 8 mais 3? 11. Pronto. E aqui eu faço a soma. Desço o 0, o 2, o 5 e o 11. E o resultado vai ser 11.520, que é a letra C, certo? Essa questão não é uma questão fácil, é uma questão que você precisa saber esses conceitos de simplificação para que você consiga responder. Senão você vai realmente levar muito tempo. Mas é isso, então vamos ver e vamos passar para a próxima, tá? Infelizmente a FGV colocou, mas essa aqui é só para ver se eles conseguem fazer um corte mais afiado, né? É como se eles estivessem fazendo uma seleção mesmo, caso empate nas outras, para que eles consigam cortar pelo menos a matemática. Porque pelo que você vê, se você for ver a prova, a matemática realmente estava um nível bem acima das outras disciplinas. Português tinha umas 2 questões também que estavam estranhas, né? Estavam um pouco difíceis, confusas, mas ainda assim dava para fazer. Matemática que realmente ficou um pouco mais complicado. E aqui vamos então para a última questão. A última questão é a questão 19 e ela diz o seguinte: uma caixa com o formato de um paralelepípedo tem dimensões iguais a 25 por 36 por 20. Então eu boto aqui 25 por 36, e como é uma caixa, então ela tem altura também. E essa altura ele me diz que é 20. Então pronto, eu já desenhei aqui a caixa. E essas são as dimensões. E ele me pede o volume dessa caixa. É simples, né? Como é uma caixa, o volume de uma caixa em formato paralelepípedo é a multiplicação de todos os lados. Então, é a multiplicação de 25 por 36 por 20. Mais uma vez, eu gosto de agrupar, fazer essa multiplicação simples, né? 25 vezes 2, eu sei que é 50. Então, eu vou multiplicando 25 por 20, vai ser 500. Que aqui, ó, eu tenho 25 vezes 20. Eu multiplico por 2 e repito o último zero. 25 vezes 2, 50. E repetindo o último zero, fica 500. Isso aqui eu multiplico por 36. E agora eu vou ter 500 vezes 36. Mas se você quiser, pode fazer multiplicação por multiplicação. Só estou falando uma forma que pode ser um pouco mais simples e pode te ajudar a ter mais agilidade na resolução desse tipo de questões, tá? Vamos lá. Aqui, ó, como é multiplicado por 0 e 0, eu repito 0 e 0. E aqui eu tenho 6 vezes 5, 30. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 15. E aí pronto, ó. Aqui eu tenho 0, 0, 0. 3 mais 5, 8. Então, eu tenho o volume nessa caixa. É importante lembrar que as dimensões, elas estão em centímetros. Centímetros, centímetros por centímetro. Então, o meu volume é 18.000 centímetros cúbicos. Só que ele quer o volume dessa caixa em litros. Se é em litros, basta que eu divida por 1000. Sempre que eu for passar de centímetro cúbico para litro, eu divido por 1000. Então, o volume em litro, dividindo por 1000, é só eu cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros.
fica 18 litros, tá bem? Essa é mais uma questão de conversão. É mais uma questão de conversão do que mesmo de geometria, né? Geometria, óbvio, que você tem que saber o volume, mas também precisa saber converter as unidades. Então, essa questão, ela é 18 litros, que equivale aqui, ó, à letra B, certo? E vamos então para a última questão dessa prova de matemática, que é uma questão de porcentagem. Ela também é uma questão simples, né? Regrinha de 3, dá para salvar facilmente a questão. Aqui ele diz que Sérgio tem R$ 129, que correspondem a 30% da quantia em reais que sua irmã Solange possui. A quantia que Solange possui é de... Então, vamos ver. O Sérgio, ele tem R$ 129, que equivale a 30% do valor que Solange possui. O valor que Solange possui, eu posso dizer que é X, e ele equivale a 100%, certo? E aí, eu resolvo fazendo essa regrinha de 3, certo? Porque ele já me dá essa referência. Ele já diz que 129 é 30% do que Solange possui. Então, eu já considero que Solange possui um valor que equivale a 100%. E que o Sérgio, ele tem apenas 30% desse valor, que equivale a 129. E aí eu organizo dessa forma e resolvo a regrinha de 3. Aqui eu faço a multiplicação, ó. Aqui eu faço 30 vezes x, 30% vezes x é igual a 129 vezes 100%. Opa, só para não confundir. Aqui eu posso isolar o x, porque é ele que eu quero descobrir. E aí eu passo 30 para o outro lado, dividindo. Mais uma coisa aqui também, como é 129 vezes 100, basta que eu repita esses dois zeros aqui, tá? No final do número. E aqui é dividido por 30%. Como ele quer o valor em reais, eu corto aqui a porcentagem com a porcentagem. Corto o zero com o zero e eu divido 129 por 3 e depois repito esse zero. Ou, bora fazer logo tudo aqui. 1.290 dividido por 3. 12 dividido por 3 é 4, porque 4 vezes 3 é 12. Aí eu desço 9. 9 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3, 9. E aí, ó, sobrou um zero. Então, eu tenho que dividir algo por 3 que seja zero. E isso é o zero. 0 vezes 3 é 0. Pronto. E o valor de x aqui, então, é 430 reais. Então, esse é o valor que a Solange possui. Ela possui 430 reais, que é sempre o valor total aqui, ó. Se é o valor total, é 100%, certo? Então, espero que você tenha entendido essas questões. Dá pra ver que nesse vídeo, se você já acompanha o canal, ele tá um pouco diferente dos outros, porque o meu fone, ele deu problema, então eu não tô conseguindo gravar com ele, o microfone tá com problema, então eu tive que improvisar para conseguir fazer esse vídeo. Então a qualidade pode ser que não esteja tão boa quanto os outros vídeos, peço desculpas, mas realmente foi um empecilho mesmo. Já mandei pro conserto, vou esperar ele retornar, mas como eu já quis fazer esse vídeo, caso as pessoas tivessem dúvida na prova, né, quisessem ter uma resolução, eu vou colocar no canal, mas peço perdão aí pela qualidade se não ficou tão boa, tá, gente? Porque realmente eu tive esse problema. Mas eu agradeço por você ter assistido, peço que você se inscreva no canal e fico muito feliz de ter você aqui no Reforça aí a Educação. Fico muito feliz, espero que você tenha tido uma boa prova, que você tenha feito um bom concurso e que você consiga a aprovação, tá bem? É por isso que eu estou aqui ajudando você, tá? Muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal se você é novo no canal, se inscreve, por favor, deixe seu comentário, deixe sua curtida se você gostou do vídeo. E eu vou sempre estar postando vídeos de conteúdos de outros concursos também. Agora acabou do IBGE, vamos pro próximo. Qual concurso que você quer ver aqui no canal do Reforcei? Já diz aí nos comentários que eu vou ler e já vou procurar, tá bem? Muito obrigada e até a próxima.